Fala galerinha, muito bom estar com vocês aí para mais uma aula e a gente vai entrar no próximo assunto, no próximo capítulo da apostila de vocês, que é o capítulo de prismas, tranquilão? Então, o que são prismas? Prismas, obviamente, são poliedros, certo? Lá no início da geometria espacial a gente estudou poliedros. Agora agora nós vamos estudar poliedros específicos, perfeito? Então, o que são prismas? Prismas são poliedros convexos com pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes, certo? Com pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes. Você percebe que aqui nesse primeiro prisma aqui, ó, eu tenho o quê? Faces opostas, certo? Essa aqui de cima com essa aqui de baixo, essa aqui desse lado com essa aqui do outro lado, certo? Essa aqui de trás com essa aqui da frente, perfeito? Aqui 6 faces aqui bonitinho que a gente enxerga. Então, o prisma é isso, certo? Eu vou ter, se eu tenho uma face em cima, eu tenho que ter uma face correspondente a ela embaixo que é paralela a ela, ao plano dela. Show? Se eu tenho uma face aqui lateral, eu vou ter outra face lateral que é paralela a ela. Perfeito? Então, o prisma é isso. São sólidos compostos por faces paralelas e ainda mais, e congruentes. Ou seja, iguais. Perfeito? Então, vem comigo aqui, ó. Desse primeiro prisma aqui, quando o prisma, sobre o plano que o prisma está apoiado, certo? Aqui, ó, que é o plano aqui vertical, tranquilo? Meu prisma aqui está em pé, beleza? Ele está apoiado sobre essa face aqui de baixo, perfeito? A face que o meu prisma está apoiado é chamado de base, perfeito? Sobre a face que o meu prisma está apoiado, que o meu sólido está apoiado, é chamado de base. E eu vou ter uma base a ela, correspondente a ela aqui em cima. Perfeito? Então, ó, face 1 com face 2 são chamados de bases. São chamados de bases. Tranquilo? Então, meu prisma está apoiado sobre a base. Então, eu vou ter uma base a ela também, que é correspondente a ela aqui em cima. Outra face aqui que também vai ser chamada de base. Então, as bases são compostas por duas faces, perfeito? E as outras faces vão ser chamadas de faces laterais, beleza? Aqui, ó, 3, 4, 5 e 6 vão ser chamadas das faces laterais, perfeito? Show de bola. Aí o segundo polígono aqui, ó, mesma coisa, base, base e as outras faces laterais. Tranquilão? E o outro prisma, né? Falei polígono, prisma. Perfeito? Face, face, base, base, as outras bases e os outros polígonos, né? Faces laterais. Beleza? Isso vai ser muito importante pra gente, porque quando a gente for fazer o cálculo, certo? Nessa aula aqui, a gente não vai fazer nenhum tipo de cálculo. A gente só vai ver como é que é o prisma, os elementos, a classificação. Já na próxima aula a gente vai entrar nos cálculos. Então, calcular área, certo? Calcular volume. Então, a gente tem que estar ligado aí, perfeito? Porque eu vou utilizar desses conceitos iniciais para calcular os valores aí que a gente vai ver na próxima aula de área, de volume. Show de bola? Então, vamos lá. Elementos. Perfeito? Como a gente já iniciou, já introduziu, perfeito? O prisma, certo? Tem duas bases aqui, ó. Agora ele está apoiado aqui, ó, ele está deitado, né? Certo? Então, apoiado sobre o plano horizontal. Então, aqui, ó, essa face aqui vai ser a base, certo? Então, eu tenho as bases, certo? As faces da base, beleza? Então, em todo prisma, né? Eu tenho faces, certo?
E essas faces se dividem em duas. Eu posso ter as minhas faces das bases e as minhas outras faces, excluindo-se as bases, né? Vão ser as faces laterais. Show? Os segmentos aqui, ó, os lados, os segmentos das minhas faces, certo? São chamados de arestas, certo? Então, ó, esses segmentozinhos aqui, ó, a gente viu, são chamados de quê? De arestas. Aí, novamente, essas arestas se dividem em duas. Eu posso ter as arestas das bases. Show? Ó, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Show de bola? Essa daqui. E eu posso ter as arestas laterais. Tranquilão? Posso ter arestas das bases e as arestas laterais. Show de bola. E mais ainda, eu tenho aqui o último elemento que eu queria falar pra gente, né? É a distância entre as bases. Show? A distância entre as bases, eu pego o centro da base 1, o centro da base de baixo, da base de cima, o centro da base de baixo e ligo. Show? A união do centro das bases, certo? É um segmento aqui, ó, perpendicular às bases. Perfeito? Então a distância, toda a distância é algo perpendicular. Tranquilo? Essa distância aqui entre os centros das bases, essa distância aqui, ela é chamada de altura, senhores. Essa distância aqui é chamada de altura. Perfeito? Então aí a gente compôs aí todos os elementos, né, os principais elementos de um prisma. Perfeito? Faces duas das bases e laterais, arestas também duas das bases e laterais, perfeito? E a distância entre os centros das bases é chamada de altura. Perceba que, observe que, eu vou falar daqui da classificação primeiro, né? Para depois fazer essa observação. Então vamos lá. Classificação dos prismas. Show de bola? O primeiro prisma aqui o prisma pode ser classificado de duas formas. Perfeito? Quando a minha aresta lateral é perpendicular à aresta da base, ou seja, formando um ângulo de 90 graus aqui, certo? Ou seja, a minha aresta lateral perpendicular, perpendicular à aresta da base, perfeito? Esse prisma é chamado de prisma reto. Show? Então, prisma reto, aresta lateral, botar a L, perpendicular, certo? A aresta da base. Tranquilo? Agora, quando está inclinado, certo? É porque não é mais 90 graus. Tá em pezinho aqui, ó, bonitinho, ó. Aqui, ó, 90 graus. Quando está inclinado, já não é mais 90 graus, forma um ângulo. Forma um ângulo θ. E θ é diferente de 90, obviamente. Então, esse prisma aqui vai ser chamado de prisma oblíquo. Prisma oblíquo. Perfeito? E perceba que no prisma reto, a observação é a seguinte. A observação no prisma reto é que se a aresta da lateral é perpendicular à aresta da base, show, a altura desse prisma, a altura
é igual aqui, ó, a minha aresta lateral. Show? A altura desse prisma é igual à minha aresta lateral. Tranquilo? Ó? Se eu percebo que se eu ligar aqui, perceba que se eu ligar aqui o centro das bases, formando a altura, show? A altura, que não ficou muito bonitinho, né? A gente vai utilizar desde isso para fazer as questões. Ligo os centros aqui, pá. Ficar bonitinho aqui. Aqui. Misericórdia, né? Aí quando eu ligo aqui, ó, a minha altura aqui vai ser igual, ó, a essa aresta da base aqui. Então a altura vai ser igual a uma das arestas das bases. A uma das arestas laterais. Arestas laterais. Perfeito? Agora já aqui não. Show? Aqui a gente vai abrir, tranquilo, mas ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Só pra gente ficar ligado, né? Quando a gente for calcular, show de bola? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, novamente, você pega o centro, bonitinho aqui e liga. Sem medo. Pronto. Puxou aqui a altura, mancha tudo. Régua paga, então aprendendo a usar a régua ainda. Reguinha aí de marinha. Show? Aí, ó, a gente vai ter que formar um triângulo retângulo. Puxei minha altura aqui, ó. Aí, qual triângulo retângulo aí, né? Como forma aqui uma inclinação, perfeito? Aí, a gente novamente vai ter que aí, ó, usar dos conceitos aí de geometria, perfeito? Pra gente, aí ó, a gente pega aqui, show, e forma um triângulo retângulozinho, ó, que a gente vai calcular essa altura aí, show, por Pitágoras, perfeito? A gente vai calcular essa altura aí por um pitagorel. Pitagorel. É isso aí, bebê. Pitágorazinho bonitinho. Ó. Pega aqui. Pitágorazinho. E a gente vai calcular bonitinho aí. Show. A altura do nosso prisma. Show de bola? Então, é isso aí. Tamo junto. Até a próxima.